Olá, boa noite. Boa noite. Aí a gente tá já algumas pessoas entrando aí na nossa live hoje. Simone Tomasco tá entrando, Felipe Bortoni. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Conservadora Provide entrou. Tá me ouvindo bem, pessoal? Comenta aí. Ah, que bom, Fábio. Obrigado pelo retorno. Então, pessoal, muito boa noite para todos vocês, síndicos e síndicas de Juiz de Fora, conselheiros, moradores, administradores de condomínio. Meu nome é Andréia Castilho, sou editora da revista O Síndico, que circula em Juiz de Fora há 15 anos, e CEO das mídias digitais Síndicos JF, que englobam perfis no Instagram, no Facebook e site na internet. Nós estamos aqui hoje para realizar a nossa terceira live, que tem como tema portaria remota, o que é e como funciona, em colaboração com a Provide Portaria Remota. A portaria remota é um exemplo de tecnologia aplicada aos condomínios. Aos poucos, nós temos uma amostra do quanto essa inovação pode facilitar os processos de segurança e de comunicação, impactando na vida de moradores e trazendo uma mudança de cultura e de costumes. Mas como toda inovação cultural, a portaria remota traz uma série de dúvidas também. E para esclarecer essas dúvidas, a gente vai conversar hoje com o especialista em segurança eletrônica da Provide, Jefferson Santos. Jefferson é o profissional que conduziu a implantação dos serviços de portaria remota na Provide, que é uma tradicional empresa de conservação, limpeza e portaria presencial de Juiz de Fora. Ele é natural do Nordeste, depois ele foi morar no interior de São Paulo e veio para Juiz de Fora em 2017, quando a Provide se lançou no desafio de estudar e criar todo o sistema de implantação de portaria remota voltado para atender condomínios de Juiz de Fora. O Jefferson já passou por cidades da Europa, em países como Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, adquirindo vasta experiência em controle de acesso, portaria virtual e portaria remota, portaria automatizada e monitoramento. Então, nesse momento, eu vou convidar aqui o Jefferson para conversar com a gente. Vamos ver. Ele está sendo chamado. Entrou? Olá, boa noite. Tudo bem, Andréia? Boa noite, Jefferson. Seja muito bem-vindo. Você está me escutando bem? Estou ouvindo bem, sim. E está me vendo bem? Estou vendo bem. Vou ajustar Tá. aqui só a posição da câmera. Acho que ficou melhor assim. Tá ótimo, Jefferson. Então, nós também vamos ter, né, nessa live a participação especial da síndica Adriana Carvalho, que é do Sim. Residencial Vista Alegre, que vai entrar durante a nossa live para mostrar o caso, né, da experiência dela no condomínio que foi implantada a portaria remota aqui em Juiz de Fora. Então, nós hoje temos como convidado o Jefferson Santos e a Adriana Carvalho, que vai entrar logo mais. Jefferson, é um prazer estar aqui com você, né? A gente se conhece já há um tempo, né? De outros eventos que realizamos aqui em Sim. Juiz de Fora, quando a portaria remota era ainda praticamente inexistente, né? E você Exato. já estava aqui trabalhando, né, estudando o mercado e trazendo toda a sua bagagem aí de conhecimento de São Paulo, de grandes centros e até do exterior, né?
Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder ouvir, né, os seus relatos sobre a sua experiência para ajudar os síndicos, administradores que estão pensando, né, em implantar a portaria remota, mas que têm muitas dúvidas, porque realmente eu, quando fui pesquisar sobre esse assunto, eu até me surpreendi, devido ao grande número de informações que eu desconhecia e que demanda realmente um conhecimento até mais profundo, né, por parte dos síndicos que querem implantar a portaria remota nos seus condomínios. Então, vamos lá. Eu queria te pedir, né, se você poderia dar uma explicação de forma simples de como que funciona a portaria remota na prática. Sim, claro. Bom, primeiramente, Andréa, o prazer é todo meu estar participando, né, dessa live e poder difundir, né, divulgar informações, né. Obviamente temos interesse comercial, mas o poder da informação, né, de chegar a informação correta para o usuário, para o síndico, administrador, morador, isso é muito importante, né. Então, o objetivo principal dessa live e outras que vão ter, outros eventos que a gente deve fazer em conjunto, né, para difundir essas informações, tá? Bom, a portaria remota, né, na sua essência, que nós desenvolvemos portaria desde 2011, tá? Então, na sua essência, ela nasceu com foco em proporcionar e melhorar a segurança do condomínio, né? O objetivo principal é esse, melhorar a segurança do condomínio, né? E na sua essência, a ideia base para isso é literalmente tirar o porteiro ali da portaria, né? Não transferir esse porteiro para um ambiente seguro, proporcionar segurança também para o porteiro, né? Para que ele proveja segurança para o condomínio. Então, numa forma literal, né? E é até um erro que algumas pessoas terminam ouvindo, né, em pesquisas por aí, é que a portaria remota não tem o porteiro. Isso já é uma concepção completamente errada. A portaria remota tem o porteiro, é uma portaria 24 horas, né, regida de diversos recursos tecnológicos de monitoramento, controle de acesso, por exemplo, né, para prover a segurança para o condomínio. Então, em suma, porteiro... a portaria é a mesma, só que ela está em um ambiente seguro, né, provendo segurança para o condomínio. Tá. E como que ela funciona assim na prática? Por exemplo, o morador chega, ele toca um interfone, aí atende remotamente. Como é que funciona na prática isso? Assim, uma explicação assim, básica. Então, eu sempre faço essa comparação, né? Em reuniões de condomínio que a gente participa, ou mesmo videoconferência, né? Vem exatamente essa pergunta. Aí eu devolvo a pergunta da mesma forma. Como é que funciona a portaria física hoje, né? Você tem um porteiro que, na sua essência, ele atende o visitante e comunica ao morador desse visitante, né? Ou entrega, e se o morador autorizar, é feito o registro desse visitante e liberado o acesso. Na portaria remota é exatamente igual. A única diferença e isso é um ponto positivo, é que esses procedimentos são realmente seguidos. Ou seja, um visitante chegou no condomínio, ele vai tocar no interfone, como numa portaria física. Vai atender esse interfone um porteiro, realmente uma pessoa humana, não é uma voz digitalizada. É uma pessoa que está ouvindo e vendo, né, através das câmeras, esse visitante. Né? Então, o porteiro vai fazer a tratativa, vai verificar para onde ele deseja visitar, né? Vai solicitar um minuto e, nesse momento, o porteiro vai interfonar lá no apartamento do morador, né? Ou mesmo ligar no celular dele, caso ele não atenda o interfone, tá? Informando dessa visita. Se o morador autorizar a entrada desse visitante, então o porteiro retorna, né, a chamada para o interfone lá da rua, da porta ali da eclusa, né? E registra a entrada desse visitante, pegando o nome dele, capturando uma foto dele e uma foto de um documento de identificação, onde o porteiro ainda lê o que tem escrito nesse documento. Nesse momento, o porteiro libera o acesso, dá o comando para o sistema de automação, que abre a primeira porta, onde esse visitante adentra. Com essa porta fechando, ele dá o comando e abre a segunda porta da eclusa, que isso é um detalhe muito importante, né? Isso provê um alto nível de segurança, tá?
e uma porta só abre quando a outra está fechada, né? Ou vice-versa. Uhum. E aí o morador ele atende e aí ele libera e aí depois que passa pelas duas portas a pessoa entra. E quando é o Isso. próprio morador que vai entrar no condomínio e Perfeito. ele qual que é, como que é a forma de acesso dele? Perfeito. Então, primeiramente, todo morador ele é cadastrado, né, como morador da unidade condominial, né? Então, dependendo do projeto, é aplicado quais níveis de controle de acesso vai ser trabalhado, né? Nós aplicamos desde o mais básico, como o chaveirinho tag, que é muito popular, né? Passando por leitura de biometria, né? Ou mesmo reconhecimento facial, tá? Aí depende muito de cada projeto ou mesmo do orçamentário do condomínio. Então, o morador é identificado dessa forma. Então, supomos, eu moro no condomínio X. Esse condomínio, supomos que tem o sistema de reconhecimento facial. Então, ao eu chegar na portaria, né, naquela primeira porta, simplesmente eu olho para o leitor de reconhecimento facial, ele já me identifica e já destrava ou abre a porta, dependendo se ela for motorizada, para que eu entre, sem nenhum toque. Tá? Não toque absolutamente nada. Isso é rápido. A identificação é feita em 0,3 segundos, para você ter ideia. É muito rápido. Então, eu entro, a porta, ao eu passar, a porta vai fechar, eu me direciono até a segunda porta, mais uma vez. Eu olho para o leitor, ela solta, destrava a segunda porta. Isso no exemplo de reconhecimento facial. Suponhamos que seja por biometria, então a mesma situação. Eu coloco minha digital, né, encosto na leitora, ela mais uma vez registra a minha entrada, isso com data, hora, quem fez, se eu tenho autorização ou não de passar nessa porta, e é liberado o acesso. Ok? Tá. Então, Na situação, por exemplo, de veículos, né? Também tem um uhum, trânsito de isso que eu ia te veículos aí. perguntar. Então, como é que funciona isso daí? Também, mais uma vez, todos os veículos são cadastrados, né? Quais veículos têm acesso livre ao condomínio. Principalmente, nós temos um cenário em Juiz de Fora que tem uma certa limitação de garagens, né? Isso aí tem que ter uma certa tratativa nisso. Então, todos os veículos são cadastrados com o seu condutor principal. Isso é cadastrado. Marca, modelo, cor e placa do veículo, né? E conforme o formato de identificação que for aplicado a esse projeto desse condomínio, partindo desde o controle remoto, que é o mais simples, né? Passando pelo tag RFID, que é aquele mesmo adesivozinho que põe no para-brisa, que é muito conhecido no sem parar dos pedágios, né? Ou mesmo estacionamentos do shopping, se usa esse tipo de acesso, né? Até o LPR, que é a forma de identificação onde é com uma câmera que reconhece o veículo, ele lê a placa, reconhece as características do veículo e faz o registro e a abertura do portão. Então, todas essas formas de identificação nós trabalhamos, né? Uma Então, vez reconhecido, o portão é aberto automaticamente, né? O morador adentra o condomínio e ele, ao passar, né, sair do raio de atuação do portão, o portão fecha imediatamente. legal. A gente teve aí já o Jackson Martins, que comentou que no condomínio Maria Ganime tem portaria remota e que o trabalho lá é, foi excelente. E ele É cliente falou nosso. que é cliente de vocês. É cliente nosso. Parabéns. Então, Jefferson, me explica uma coisa. Funciona em condomínio vertical e horizontal também a portaria remota? Residencial e comercial? Como é que é? Comercial é Sim, mais. sim, Funciona também? sim. São vários cenários, né? Tem particularidades diferentes aí que tem que ser estudadas, tá? Mas nós aplicamos nesses cenários tranquilamente, né? Do âmbito residencial, horizontal ou vertical, né? No caso de condomínios verticais, existe aí uma análise no que diz respeito à quantidade de unidades, porque nós temos que eleger, né, a portaria remota em si, o modelo de negócio, o modelo de gestão, né, da portaria, se faz necessário eleger um padrão, né, que eleja um perfil do condomínio, tá? Então, a quantidade de apartamentos, ele vai de contra a esse padrão, né? Isso influencia bastante na qualidade do atendimento, tá? Isso é um dos pontos principais, ou seja, condomínios com 300 apartamentos, por exemplo, eu diria no nosso projeto, na nossa concepção e na nossa experiência,
são condomínios que não têm um perfil para portaria remota, tá? Então, um número médio aí, máximo que nós trabalhamos, é em torno de 100 apartamentos. No caso de condomínios de casas, né, condomínios horizontais, esse número, né, já é um pouco menor, tá? É em torno de 60 casas, né? 70, no máximo, é o que nós atuamos. Por que isso? Aplicando portaria remota em condomínios maiores, tá? Isso pode trazer e vai trazer problemas de congestionamento, principalmente no que diz respeito a entregadores, né? iFood, por exemplo. Então, é comum, tem empresas que atuam, e para a gente não tem nenhum problema com isso, né? E eu já observei, inclusive, fila de pessoas para serem atendidas. Então, isso é desagradável, né? Tanto para o profissional que está trabalhando ali fazendo uma entrega, como para o morador que está esperando. Então, no nosso ver, né, o funcionamento da portaria remota ela tem que ser melhor do que a portaria física. Então, tem que ser rápida, precisa. Né? Então, para isso, o número de apartamentos ou casas é fundamental. Você acha que nessa média, né, de até 100 unidades em caso de apartamentos, né, com um mínimo aí de quantas, acho que você tinha comentado comigo, de 8, né? Hoje, o mínimo que nós temos, né, em todo o nosso parque, né, da nossa estrutura, o menor condomínio que temos hoje é de 8 apartamentos, tá? E o maior está com 114 apartamentos, até foge um pouco da média que falamos. Mas, como eu falei, é um estudo, né, de rotinas, fluxo, vulnerabilidade. Então, todos esses critérios formam o perfil do condomínio. Sim, que o pessoal entenda o seguinte, não é que não tem como fazer num prédio de 500 unidades, porque, por exemplo, eu sei que isso já funciona, né, em outras cidades, mas, assim, para o estágio, né, de desenvolvimento local, né, a gente entende que a coisa tem que ir gradativamente, né, a tecnologia ela tem que ir se ajustando aí. Porque o José, ele perguntou aqui já na live, teve uma pergunta, né? Como implantar num condomínio de 1.214 casas, né? Tá, assim, é realmente um desafio muito grande conseguir fazer uma portaria remota num empreendimento assim tão grande, né? Mas... Nós temos esse produto, tá? Formatado e dimensionado para condomínios que não tem, digamos assim, não tem essa característica, tem a quantidade de unidades um pouco alta, tá? Obviamente a gente faz uma visita, depois o José Luiz, né? José, a pessoa que perguntou, pode dar uma ligada no nosso departamento comercial, a gente faz uma visita sem compromisso e analisa o perfil, tá? De como desenvolver uma solução focada para ele, entendeu? Temos todos esses processos, né? Faz um estudo, né? Um estudo. O Lindenberg, né, tá falando aqui também sobre a responsabilidade com o serviço oferecido, né? Isso é uma coisa também que na portaria remota conta muito, né? Qual que é a importância aí de você contratar uma empresa séria, né? Que preste uma assessoria junto ao cliente, né? Tenha responsabilidade com aquilo que ela desenvolveu no condomínio, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a contratação da empresa, né, que vai prestar o serviço, a importância do síndico ficar atento a algumas questões na hora de definir, né, para não cair naquela péssima cilada, né, de eu vou pelo mais barato e porque portaria remota é uma coisa até onde a gente viu bastante complexa, né? Sim. O funcionamento lá, depois que ele está pronto, operando, é simples, tá? É bem simples. Digamos assim, que a parte complexa deixa para a gente, profissionais, que a gente desenvolve e soluciona, transformando algo complexo em algo simples para usar, né? Mas o objetivo é exatamente esse. Um síndico, por exemplo, que toma a iniciativa, né, o próprio morador, de buscar uma solução de portaria remota, tem que observar vários fatores. E eu costumo dizer que o preço é o último que ele deve olhar e não ser um ponto decisivo, tá? Não quero dizer que
o sistema de portaria ele é caro. Não é isso, né? Ele é mais barato do que uma portaria convencional. Chega a ter uma redução de custo de aproximadamente 50%, né? Isso já é bem relevante nos tempos que estamos hoje de regressão econômica, né? Mas o cuidado que esse tomador de orçamento está fazendo, né, nessa tomada de preços, digamos assim, tem que observar qual empresa, qual é a reputação dessa empresa, né, há quanto tempo ela está no mercado, fazer uma pesquisa de clientes que já utilizam os serviços dessa empresa, né, e que tem um trabalho direto, tem um contato direto com ela, por exemplo, né, síndicos que já utilizam. Né, o síndico está na ponta a ponta, ele sente o pós-venda, sente como foi a tratativa, numa solicitação, né, de informações, por exemplo. Né? A gente tem todo um trabalho de atendimento pós, né, em cima da nossa carteira de clientes, onde, por exemplo, um síndico solicita uma informação de um evento, né? Teve bateu, vandalizou algo no condomínio. Então, a gente consegue buscar todas as informações. Isso é áudio, vídeo, data, hora, quem foi que autorizou, toda essa documentação para que o síndico consiga tomar as decisões dentro do condomínio, talvez até penalizar um morador ou essa pessoa, identificar quem fez esse vandalismo. Né? Isso é bem importante. Então, voltando, nessa tomada de decisão, ele tem que analisar essa empresa, visitar condomínios que já utilizam o sistema, tá? Observar como fica lá do outro lado da rua, fica observando quando chega uma pessoa, como é a tratativa, né? Vai lá no condomínio e não avisa a empresa. Isso eu falo nas nossas propostas, nas nossas reuniões, eu digo, visitem meus condomínios, está aqui a lista de condomínios, não me avisem. Vocês têm que testar o sistema, entendeu? E é até interessante, às vezes eu tenho um feedback disso, tá? E esse feedback é muito, muito gratificante, né? Porque, assim, é um nível de tensão, nosso pessoal, a gente fica em cima, auditando, treinando para que não escape nada e, graças a Deus, não tenha acontecido isso, né? E o feedback de quem faz esse teste da gente é altamente positivo, né? Outro detalhe importante também, vai na empresa, aí não tem jeito, tem que marcar hora, já que é um acesso restrito. Conhece a sala de monitoramento, visualiza o porteiro trabalhando, porque muitas vezes o síndico ou o próprio morador não sabe o que tem por trás rodando, né? Então tem que ver a unidade, ver o que ele está vendo, né? Aqui na visão do porteiro, como é que ele está vendo o meu condomínio, entendeu? Então analisar toda essa cadeia, desde a empresa, a reputação, lista de material que está sendo instalada, né? Por quê? Para prover a segurança é muito importante ter, né? Complementar o sistema de segurança do condomínio, câmeras de alta resolução e com inteligência, né? Hoje estamos aplicando câmeras com inteligência artificial que elas detectam, né? Tentativas de invasões, por exemplo, né? E nos avisam, ou seja, a gente começa a colocar a tecnologia da informação para trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o TI. Né? Então, a somatória disso tudo é muito importante nessa análise. Com certeza, com certeza. Complexo que eu disse, assim, né? Você falou bem, para a gente, para o cliente, não importa se é complexo, ele quer a facilidade dele funcionando. Mas é uma decisão complexa até, né? Que não é uma coisa simples, assim, de você se basear só num pedaço de papel, né, e no valor para decidir sobre quem vai prestar esse serviço. Realmente demanda todos esses passos aí que você relatou bem, né, de olhar, de visitar a empresa, de visitar o cliente da empresa, né, de ver o sistema funcionando, de visitar a sala de monitoramento e olhar com mais profundidade, né, esse orçamento, essa proposta de serviço. E aí você falou sobre os equipamentos, né? Basicamente, né, quais que seriam os equipamentos assim mais importantes para que a portaria funcione bem? O que a gente já sabe, né? Numa portaria presencial tem um interfone, né? Lá do lado de fora, o interfone ali do lado de dentro, tem a câmera, tem o porteiro. Basicamente, o que utiliza a portaria remota? Usa
usa a internet? Quais que seriam os equipamentos assim mais importantes? A gente divide isso aí em duas categorias, né? A linha de frente e o back-end, né? Da parte de trás, né? De todo o sistema, que é aquilo que você não vê e é fundamental para o funcionamento, né? Então, na parte de frente, né? Já inicia pelo sistema de controle de acessos, sistema de automação que diz respeito a portas, portões, abrir remotamente, ou mesmo local para o controle e assim por diante. A parte de monitoramento, câmeras, sistema de segurança, isso é sensores, sistema de alarme, cerca elétrica, os sensores perimetrais e assim por diante, né? Então, a gente já parte para... E a interligação de tudo isso. Todo o sistema tem que se conversar, né? Por exemplo, se tiver um disparo de uma cerca elétrica, a câmera tem que saber disso, para confrontar essa informação e ver se é verídico, né? Não passar sistema de comunicação falsa, né? Um alarme falso. E aí a gente teve uma perguntinha agora já aqui de uma pessoa que falou sobre se na portaria remota, se funcionaria também assim, ó, se auxiliaria no monitoramento das áreas comuns. Faz parte da portaria remota isso? Áreas comuns do condomínio, por exemplo, a área de lazer, onde normalmente tinha câmera lá e o porteiro vigiava lá, né, através do monitoramento por câmeras. Isso, a portaria remota também monitora? Sim, todas as câmeras, né, do condomínio, elas são interligadas ao sistema, mesmo aquelas que já existem instaladas antes da aplicação da portaria. Porque quando a gente aplica a portaria remota, a gente tem duas visões. Uma é a segurança e a outra é a identificação do usuário através de câmeras. Então tem um conjunto, né, dividido em segurança e identificação. Tá? E o porteiro tem acesso a todas essas câmeras. Obviamente, né, a atenção principal está, né, nas câmeras perimetrais, ou seja, proteger o condomínio de fora para dentro. Né? É uma visão também disso daí. Por quê? Eu vou tomar uma ação uma vez que o invasor já está dentro do condomínio? Posso até fazer isso, uma situação ativamente, né? Mas o correto é evitar que ele entre. Né? Ou seja, de uma forma preventiva. Então, a proteção tem que ser de fora para dentro. Então, todas as câmeras começam em camadas, né? Todo o sistema de segurança começa em camadas. Então, partes perimetrais e partes internas, obviamente com acompanhamento, né? E é preciso investir para instalar a portaria remota? No caso da Provid, né? Como que funciona essa parte assim do investimento, da compra dos equipamentos, dos custos de instalação? Como que funciona isso? Então, hoje a Provid ela tem uma política comercial muito agressiva, tá? Obviamente, isso é fruto, né, da segurança, solidez da empresa e também parcerias comerciais com fabricantes e importadores, que proporciona a gente conseguir fazer tal campanhas, vamos dizer assim, comerciais, né? Mas, em suma, o condomínio, quando a gente visita ele, vai inicialmente prospectar, né, e dimensionar um pré-projeto para elaboração desse orçamento desse condomínio, né? A gente visualiza os equipamentos que já tem instalados, se são compatíveis, se podem ser aproveitados, né? Visualizamos as deficiências de automação e vulnerabilidades do condomínio, né? Para daí em diante a gente começar a dimensionar ele. A gente completa, né, o arsenal tecnológico desse condomínio, aí sim a gente tem uma listagem de equipamentos, tá? Basicamente, a gente aplica esses equipamentos e acredita, não tem nenhum custo para o condomínio. Né? Parece conta do vigário, mas não é isso. Tá? Obviamente tem todo um estudo onde a gente fecha o contrato com o condomínio, faz a instalação de todo o sistema, tá? E 30 dias, no mês subsequente ao início das operações da portaria remota, o condomínio faz o pagamento apenas do serviço de portaria. Tá? Esse valor já está incluso, obviamente, o serviço da portaria, já está incluso uma taxazinha referente ao comodato desses equipamentos, né, de seguro, tá? E não tem 13º, não tem férias, não tem encargo trabalhista, não tem passivo trabalhista, não tem falta, né? Literalmente é 24 horas, tá? Mas então o síndico não precisa
se preocupar em pagar pelos equipamentos. 0,800 mesmo? 0,800 mesmo, sem pegadinha. Tem custo extra. Está em Agora, contrato isso, né? se tiver obra física, por exemplo, né, necessidade de obra, tem que trocar um portão, tem que alguma coisa de obra, de mão de obra, trocar fechadura, isso daí tem custo para o condomínio? Bom, vamos lá. Toda a aplicação dos equipamentos, né, que engloba fechadura, motor de portão, fiação, câmera, sistema de alarme, cerca elétrica, leitor facial, biométrico, equipamentos no geral, tá? Tá dentro do nosso escopo. Ok? A gente aplica tudo. Não tem nenhum custo para o condomínio. Tá tudo incomodado, tá dentro do nosso sistema, né? Supomos, o condomínio precisa ajustar um portão, né? O portão, ou precisa fazer, geralmente, precisa fazer uma segunda porta que complementa a eclusa, né? Aquela ideia da eclusa. O condomínio já tem uma porta, então precisa fazer a outra. Então, a confecção, a contratação dessa segunda porta, aí sim o condomínio tem arca com esse custo, mas não é conosco. É direto com a empresa que faz, por exemplo. A porta é uma porta de vidro, então ela vai contratar direto com a vidraçaria, né? Porém, tem o nosso acompanhamento, tá? Nosso acompanhamento de engenharia, técnico, a gente acompanha, não tem nenhum custo disso, né? Alguma obra civil, isso é raro acontecer, tá? É Precisa raro. modificar uma parede, uma coisa assim, aí sim é um custo do condomínio, que a gente acompanha, mas é muito raro. Normalmente, né, é realmente colocar essa segunda porta. Até, assim, o portão já existe, o portão precisa fazer uma manutenção, trocar uma roldana, trocar um cabo. Isso a gente já faz, já vai dentro mesmo também. Legal, muito bom isso, assim, isso daí né, incentiva muito, né? E você comentou, né, sobre a questão dos equipamentos, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a manutenção desses equipamentos. Isso está dentro do contrato também? E que eu gostaria, sim, né, de saber de você, se você tem uma política, né, na Provid sobre a manutenção e se pode haver coisas diferentes. Por exemplo, tem empresa que cobra a parte para fazer a manutenção, que isso é um dado também muito importante para o síndico, né? Na hora que ele vai comparar um contrato com o outro, o que oferece, né, em termos assim de manutenção do equipamento. Para quando, por exemplo, deu um problema no equipamento, quem que assume a responsabilidade pelo conserto dele? Isso, no nosso ver, a gente é bem transparente com isso, tá? Toda a manutenção de todo o sistema do condomínio, tudo que é aplicado, câmeras, sistema de alarme, automação, controle de acesso, comunicação, né? Toda a responsabilidade de manutenção desse sistema é nosso, tá? Inclusive, as câmeras já existentes lá no condomínio, os automatizadores de portões já existentes lá no condomínio, aquele que já pertencia ao condomínio antes da gente assumir, tá? Essa manutenção passa a ser nossa também, né? Por que isso? A gente, quando tem 2, 3 empresas, né, responsáveis pelo um sistema ou por manutenção, o que ocorre? Começa aí o jogo de empurra-empurra, né? Isso não é comigo, isso é com a empresa que mexe com o automatizador, por exemplo. Isso é com o cara que mexe no interfone, né? Então, a gente quando entra, né, o condomínio, ele pode cancelar todos os contratos que ele já tem lá, obviamente os custos, né, isso é o fator principal, né? Ele tem um cara que mexe no portão, ele pode cancelar isso aí, já não vai ter esse custo, tá? Por quê? Dentro da nossa mensalidade do serviço de portaria, já está englobado esse custo, já está previsto, né? O custo de manutenção preventiva e corretiva no que diz respeito à mão de obra, né, de toda a solução. Se, por exemplo, é um equipamento que já existia no condomínio, não fomos nós que aplicamos, aí sim tem o fornecimento dessa peça complementar, né? Tá. Entrou agora o pessoal da Go Administradora e eu estou vendo aqui, eu acho assim, né, que é muito importante as administradoras, né, procurarem se informar, né, porque o assunto ele é bastante novo ainda, né, e Sim. às vezes acontece assim, a administradora às vezes fica com aquele pensamento assim,
não vão mexer com isso não, vai dar muito trabalho, deixa como está, né? E é uma coisa, a portaria remota é uma coisa de futuro, é uma coisa que traz benefícios para o condomínio, mas ela traz também mudanças, né, de paradigmas, como a gente comentou no início, né? Então, assim, nem todo mundo quer ter o trabalho de se informar, de abrir a cabeça, né, para coisa nova. Então, eu dou os parabéns aí para o pessoal da Go Administradora aí que entrou na live agora, porque, né, as administradoras realmente precisam acompanhar a evolução, né, das inovações, as novidades, né, no mercado aí. No caso da segurança eletrônica, a portaria remota é bem o caso, né? E pegando Sim, nisso, gancho nisso, né? Eu queria que você relatasse um pouco sobre essa questão da quebra de paradigma, né? E dos empecilhos que você encontra aí na hora de conversar com os síndicos, né? E trazer essa ideia nova aí para Juiz de Fora. Quais que são os principais empecilhos que você encontra? O principal é exatamente esse, é o paradigma, né? É o fator humano. O morador, ele tem até um certo relacionamento com o porteiro físico, né? Ele gosta de passar lá na portaria e dar um bom dia, né? Acredite, temos situações que o morador liga na portaria só para dar o bom dia para o porteiro também, né? Isso é curioso. Faz parte, né? É ser caloroso. Eu diria que sim, esfria um pouco esse contato, né? Mas o que ocorre? A minha primeira portaria, né? Nosso primeiro, o contrato número 1, nós instalamos no ano de 2015. Então, estamos aí com um pouco mais de 5 anos, né? E naquele tempo, literalmente, era difícil, porque não tinha referência, né? Imagina assim, fazendo uma comparação mais palpável, né? Quando chegou o Uber em Juiz de Fora, quando chegou o iFood, né? Essa briga, né? Não de uma forma pesada, mas de uma forma sadia, né? O Uber com o táxi, né? Então, hoje, ninguém vive sem um Uber, né? Quem ainda usa SMS? Acredito que existe, né? Mas o WhatsApp, né? Está no celular de todo mundo, às vezes até mais de um. No meu caso, eu tenho 2 WhatsApp no celular, né? Então, essa comparação tecnológica eu faço. A portaria remota é um caminho sem volta, já é um presente. Tem gente que fala que é o futuro. Não, isso é um presente. Por quê? Melhora a segurança, melhora o custo, né? É uma somatória dos dois mundos. Quem não deseja algo melhor e mais barato? Literalmente. Isso aconteceu, né? Por exemplo, o Uber é uma solução, né? O WhatsApp foi uma solução, o iFood foi uma solução e diversos outros cases. Então, normalmente, o paradigma que acontece, que a gente ainda pega, é exatamente aquela situação. Se falam muito, pessoas mais idosas, não têm muita familiaridade com tecnologia, então já tem uma barreira natural ali, né? Mas nós temos, né, moradores de condomínios nossos, que eu me recordo agora, tem uma senhora de 97 anos. E é tranquilo, não tem nenhum problema. Eu faço até uma comparação. Ela chega às vezes, né? Ela chegava às vezes, tinha a chave da fechadura. Ela tinha que saber exatamente a posição que ela ia colocar a chave, se ia colocar de um lado ou do outro. Lá, ela chega com um chaveirinho, ela só encosta. É até mais fácil, Pois né? esse exemplo que você deu é legal, porque às vezes é E, até mais fácil. exatamente. E se ela perder aquela chave no passado, né? Ela teria que ir lá no chaveiro, mandar fazer uma cópia nova, e se alguém encontrasse aquela chave antiga, ia voltar no condomínio e iria abrir, né? No exemplo do chaveirinho tag, que é o mais simples que existe, né? Então, se esse chaveiro for perdido, é só comunicar para a gente que ele se bloqueia ele e gera um chaveiro tag novo. E se alguém achar esse chaveiro e voltar lá no condomínio, não vai abrir. Só que a gente registra essa tentativa, a gente identifica. Inclusive, a gente sabe quem foi, né? Porque tem um cruzamento de imagem, então consegue até achar quem foi que fez, achou, né? Ou foi roubado, né? Então, aí as comparações do nível de segurança, tá? Mas normalmente é isso. Pessoas mais idosas, no condomínio mais conservadoras, né? Colocam o empecilho natural, entendível, tá? Mas
é totalmente utilizável. Tanto é que já tivemos situações de condomínios que foi apresentada a proposta, discutida em reunião, e foi aprovada a portaria. Teve pessoas que não gostaram, né, da decisão, né, mas foi a maioria, e entraram na justiça para derrubar a Assembleia, né? E não conseguiram, porque foi elegível a Assembleia, né? E aplicamos a portaria. E a gente observa que essas pessoas que normalmente são contra a portaria remota, depois que começam a utilizar, pelo menos o nosso projeto, tá? Eles percebem que realmente é simples, é fácil e é seguro. Eu já tive situações que a pessoa foi categórica, eu sou contra a portaria. Depois que a gente aplica e começa a usar, eu já recebi indicação dessa pessoa para outro condomínio. Olha só, legal isso. Reverter, é aí que quebra o paradigma. Legal isso, muito, muito importante esse seu relato. Ô Jefferson, eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para você, né, sobre o impacto nos custos, né? Mas agora eu queria chamar a Adriana para compartilhar com a gente a experiência dela no Residencial Vista Alegre, aonde a gente também vai tratar dessa questão da Assembleia, que você comentou agora. Eu estou vendo ali o Apoliano Lopes também entrou, de outra administradora, da Contato Administradora. Boa noite, Apoliano. Eu acabei de elogiar as administradoras que estão participando da nossa live, no sentido de buscar informação para auxiliar os síndicos e não recusar, né? De não querer se mobilizar para entender mais sobre o assunto, para caminhar junto com o síndico. Então, parabéns aí, você também que está entrando aí, representando a Contato Administradora da Simone, que é uma excelente profissional. Então, eu vou chamar aqui agora a Adriana para participar com a gente. Só um minutinho que eu estou chamando a Adriana. Adriana Carvalho, já solicitei. Vamos ver se corre tudo bem para ela entrar aqui com a gente. Grupo Síndico em Foco, entrou. Oi, Adriana. Acho que entrei. Entrou. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Acho que o som está um pouquinho alto. Tem como você baixar o um meu? pouquinho seu som? Ali no som, ali na lateral do seu celular. Melhorou? Né? Melhorou. Adriana, eu tô te ouvindo pouco. um prazer receber você aqui. Muito grata, né, por você ter aceitado o convite e vir dar aqui o seu relato, né? Porque é muito bom. Eu gosto muito assim de ver os depoimentos assim na prática, né? Porque a gente quer sempre saber, na realidade, como que aconteceu com outras pessoas, né? Para a gente até se sentir mais seguro de empreender aí nessa caminhada, né? Então, muito obrigada, né? A Adriana, ela é síndica do Residencial Vista Alegre, que fica ali no bairro São Mateus, na rua São Mateus. Então, Adriana, fala pra gente, o seu condomínio, quantas unidades ele tem e quantos funcionários e quais funcionários ele tinha antes de implantar a portaria remota e por que optou pela portaria remota? Então, primeiro, obrigada pelo convite, Andréia, Jefferson. Continua alto, Andréia? Não, continua? Tá bom, tá legal, agora ficou bom. Tá bom. Então, aqui no Vista Alegre, somos 36 unidades, né? O condomínio, ele tem a idade aí de edificação de pelo menos uns 36 anos. Eu estou síndica há os últimos 5 anos. Então, realmente, como vocês disseram aí, é uma mudança de paradigma, assim, de uma forma brutal. Porque desde que o condomínio começou, ele começou com a portaria física. E eram, assim, 5 funcionários, 4 porteiros, 2 diurnos, 2 porteiros noturnos e um zelador, faxineiro e tal. E o que acontece? Para a gente chegar à portaria remota, foi um longo processo aí, o Jefferson acompanhou isso conosco, foi um longo processo para a gente chegar até lá. E por que você, assim,
que te motivou? O que te motivou a optar pela portaria remota? Vocês queriam o quê? Redução de custos, ou seja, diminuir a taxa condominial para poder abaixar o valor dela, ou então para poder fazer outras obras? Você estava insatisfeita com a portaria presencial? Qual que foi, assim, né, os motivos dessa opção? Entendi. Então, acho que a primeira função do síndico é ouvir, escutar o que os moradores estão trazendo, né? Então, desde que eu cheguei e comecei síndica aqui no condomínio, havia uma demanda, uma demanda pela discussão com relação ao valor do condomínio. Nós temos um condomínio que ele é muito diversificado, a taxa condominial, porque ela é feita pela fração ideal, muitos apartamentos de tamanhos diferentes, então taxas condominiais de valores diferentes, né? Então as pessoas reclamavam um alto valor da taxa do condomínio e também a questão da segurança. Por quê? Nós, aqui no condomínio Vista Alegre, a gente tem uma peculiaridade, que é o acesso, né? O Jefferson sabe bem disso, porque aqui nós temos uma subida, uma rampa de chegada que é muito íngreme. Então, essa era uma preocupação, porque toda vez que a gente chegava, como era um portão comum, quando eu cheguei aqui no condomínio era um portão comum, nem era portão eletrônico. Então, era aquele portão antigo de ferro, até com o pé você abria o portão. Então, primeiro a pessoa adentrava o condomínio para depois se identificar. Já começava por aí, né? Outra questão, quando nós tivemos casos aqui no condomínio de porteiros noturnos que adormeceram durante o trabalho. Então, o morador chegou na madrugada e era jovem, né, a sorte. Ele pulou o portão e o muro para poder conseguir entrar, porque o porteiro não acordou. Estava com sono pesado. Estava com sono pesado. E é um sujeito, e é uma pessoa, pode acontecer, né? Então, aconteceu. Então, essas questões, essas demandas foram sendo trazidas pelos moradores. E aí nós começamos uma busca, isso começou, para você ter uma ideia, em agosto de 2019, nós começamos com essa escuta, fizemos muitas reuniões. Querem que a gente faça um estudo sobre isso? Sim, então vamos começar. Começamos a fazer visitas, exatamente como o Jefferson falou e você, fizemos visitas em condomínios que têm portaria remota. Fizemos contato com outras empresas, essas empresas vieram no condomínio fazer uma apresentação para os moradores, a Provide veio, outras empresas também vieram, e para no final a gente fazer uma assembleia definitiva, que foi uma assembleia com ampla divulgação, para que ali ficasse decidido. Em primeiro lugar, vai haver a implantação da portaria remota? Sim ou não? Porque se fosse não, nem passaria para a próxima pergunta. Sim. Se vamos implantar portaria remota, qual empresa vai prestar o serviço? E aí, isso durou de agosto de 2019 e a portaria remota começou efetivamente a funcionar aqui no condomínio, foi até o Jéssica que me falou, 3 de junho, vai fazer um ano agora. Então, assim, foi um longo processo, um processo cuidadoso, que demanda, não é? Muitas pessoas se posicionaram contra, exatamente pelo que vocês disseram, essa relação doméstica, que é muito legal, que é muito bom. Aqui, por exemplo, como tem essa dificuldade de acesso, o porteiro já via uma senhora, uma pessoa idosa chegar com uma sacola, uma compra, ele já ia lá embaixo buscar e tal. E levava na casa dela. Quando ele levava na casa dela, a portaria ficava sozinha. Pois é, são maus hábitos, né? Maus hábitos e que geraram uma relação de afeto que, para mudar essa concepção, né, cultural,
foi um processo. Então, a gente foi apresentando as propostas cuidadosamente. Ao final, conversar com cada porteiro. Você veja bem, 36 anos de condomínio. Tinha porteiro aqui que começou junto com o condomínio. Nossa, mãe. Então, havia um passivo trabalhista imenso que o condomínio, né, felizmente, tem saúde financeira para isso, porque não teve que arcar com as despesas da implantação da portaria remota, mas arcou com as despesas dos acertos trabalhistas na sua totalidade, com todos eles. Então, essa questão da gente não ter tido mais essa despesa com essa implantação de imediato, só a parte do comodato, isso foi uma tranquilidade, além do que nós tivemos aí uma carência, salvo engano, de 3 meses para começar a pagar a primeira mensalidade, né, por conta desses acertos que a gente estava fazendo aí com os funcionários. Entendeu? Entendi. Isso facilita, né? Porque realmente, assim, a gente, né, de uma certa forma, a gente lamenta, né, a perda de postos de trabalho. A gente sabe, né, que perde esse contato físico ali, humano, da relação, né, calorosa. Mas, assim, né, são decisões que atualmente, né, precisam ser tomadas, dado assim, as vantagens e as desvantagens tanto de um sistema quanto de outro, né? E que realmente a gente entende que a mudança da tecnologia afeta a vida da gente em vários âmbitos, né? E afeta o mercado de trabalho em vários âmbitos. Então, realmente, assim, é um processo muito grande, muito maior. A gente lamenta as perdas dos postos de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a tecnologia também está trazendo outras oportunidades de trabalho para muitas pessoas. E tem, né, a questão também assim, até uma frase que eu aprendi há pouco tempo. A diferença da eficiência e da eficácia, né? A eficiência é você fazer bem feito. A eficácia é você fazer o que tem de ser feito. Então, quando a gente optou pela implantação da portaria remota, nós tivemos, assim, pessoas que realmente não se conformaram. E tive também pessoas que não quiseram a princípio e que depois vieram dar os parabéns, que estavam muito contentes com a mudança e que a mudança foi positiva. Você veja, ontem eu estava no meu trabalho, porque além de advogada, eu sou corretora de imóveis também, Remax Elos, e de lá a portaria remota me telefonou pelo celular. E a gente tem um sistema no celular de câmera que você visualiza o portão de entrada. Eu vi quem estava chegando, porque não tinha ninguém aqui em casa para receber. Pelo telefone, pelo celular, eu vi a pessoa, resolvi o que tinha que resolver e pronto. Deu tudo certo. Acabou de entrar. Acabou de entrar aí agora o Sérgio Félix. Pena que o Sérgio não ouviu, eu acabei de relatar, Sérgio, você que está aí nos vendo agora, né? Acabei de relatar, né, a questão da perda dos empregos, né, dos porteiros em função da tecnologia, né, e de todo esse contato humano que a Adriana relatou, que os moradores, né, alguns eram avessos à ideia em função de perder esse contato humano e outros se ressentiram, né? Mas, infelizmente, assim, né, o mundo está girando, as coisas estão mudando, as máquinas estão se desenvolvendo e, ao mesmo tempo que a gente está perdendo por um lado, a gente está abrindo postos de trabalho para outros. Então, se o porteiro hoje em dia ele é substituído, né, pela tecnologia, muitos jovens hoje estão ingressando nas carreiras que poderiam vir a ser porteiros, né, como muitos foram né, sustentaram suas famílias e viveram nessa profissão. Muitos jovens hoje têm outras carreiras na área tecnológica porque o mercado está aí muito promissor, né? Mas você estava falando uma coisa que eu ia te perguntar, que como tinha sido a reação, né, dos moradores, mas você já falou, né, um pouco sobre isso, né?
que alguns vieram parabenizar pelo trabalho concluído e depois que viram que funciona e que se acostumaram, né? E outros exatamente. que não tinham, como é que fala, bons olhos, né, para a portaria, que a gente não sabe, né? Tiveram que aceitar. Aí eu entro na questão da Assembleia, né? Essa portaria remota, é importante que os síndicos entendam que ela é considerada uma obra, né, que precisa ser aprovada em Assembleia. Não dá para você trocar os porteiros, né, e implantar portarias remotas sem passar pela Assembleia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da Assembleia de aprovação do projeto da portaria remota. O quórum que foi observado, né? Se foi de 2/3, se foi de maioria simples ali. Como que foi isso, Adriana? Então, a Assembleia, ela foi feita com uma ampla divulgação desde o princípio, faz uma convocação de todos os moradores e na Assembleia propriamente dita, o quórum de 50% mais um voto para aprovação da portaria remota, que foi o que aconteceu. E na própria convocação a gente coloca o seguinte: aqueles moradores proprietários que não comparecerem ou não se fizerem por procuração, de outra forma, acatarão o que for decidido naquela Assembleia. E assim foi feito. Mesmo porque aqui a gente teve uma ampla divulgação já muito tempo antes, porque foi um processo mais longo, nós tivemos muitas reuniões, né, pretéritas para poder tratar desse assunto, até chegar na Assembleia propriamente dita. Então começou assim, as primeiras reuniões iam um pouquinho, uns 2 ou 3, 4, nas outras já vieram mais, e na Assembleia a gente teve aí uma participação de pelo menos uns 18 a 20 pessoas participando, proprietários. Votantes, né? Porque tem a questão de ser votante e estar apto também a votar. Porque você comparecer e não estar apto a votar também não vai adiantar. Sim. Né? Você falou num ponto importante que é a convocação, garantir que todos estejam convocados, né? Essa ampla divulgação, para que a pessoa depois não reclame. Eu não fiquei sabendo dessa Assembleia. Então, é uma Assembleia que é importante os síndicos se garantir de que todos estão cientes de que vai haver essa Assembleia. Eu trouxe aqui uma informação que eu pesquisei sobre esse assunto, sobre o quórum, né? A Adriana, ela usou do quórum de maioria simples na Assembleia dela, e isso hoje em dia é muito comum. Inclusive, eu vi a opinião do advogado especialista em condomínios, Rodrigo Carpá, lá de São Paulo, né, que falou que, por se tratar de uma benfeitoria que vai trazer economia ao edifício, que os síndicos têm aprovado esse assunto com maioria simples dos presentes na Assembleia. Então, é um importante advogado de renome nacional que confirma que pode ser aprovado com quórum de maioria simples. Porém, há advogados, né, que defendem que se trata de uma obra útil e que, de acordo com o Código Civil, né, no capítulo, se não me engano, 1341, determina que, no artigo 1341, fala que obra útil tem que ser aprovada pela maioria do todo, a maioria absoluta, que seria 50% mais um de todos os condôminos. Então, assim, há uma controvérsia sobre isso. O Jefferson relatou, né, que já teve casos até de condôminos entrarem na justiça contra a decisão. Então, é importante... mas é bastante difícil conseguir derrubar. É difícil, é bastante difícil derrubar. Porque a Assembleia, ela tem soberania. E é bom que tenha. Porque as pessoas que efetivamente participam de uma Assembleia da vida do condomínio, elas têm a soberania para decidir o destino da própria casa, né? Então, eu acho muito legítimo que toda vez que uma Assembleia decida alguma coisa, e nós tivemos essa questão especificamente aqui no condomínio,
de moradores que não se sentiram contemplados com o resultado da Assembleia, mas e pediram para fazer outra Assembleia. E aí, Andréia, eu tomo a liberdade de dizer que aí entra a figura do síndico com a sua função específica, que é de colocar, não, a Assembleia ela foi feita para este fim. E eu estou dizendo que ela tem soberania e que a resposta dela foi essa e que nós não vamos poder fazer outra. Porque senão eu derrubo toda a decisão de uma maioria, né, em detrimento de uma pessoa que não gostou do resultado. E isso não é razoável. O síndico tem que se manter firme, né? Tem que se manter firme nesse momento. Mas eu li também que, por exemplo, em convenções, né, de condomínios que consta, por exemplo, que o condomínio ele tem que ter uma portaria presencial, aí o síndico tem que, antes de iniciar esse movimento, eu aconselho que ele olhe na própria convenção se tem algum item que trate especificamente da obrigação do condomínio ter portaria presencial, porque aí, nesse caso, ele tem que respeitar o quórum de promover uma mudança de cláusula. Mudança de convenção. Nesse ponto facilitou, né, Adriana, porque a Adriana ela é advogada, tem conhecimento das leis e ela é mediadora de conflitos também. Então, isso mesmo. Né, tem todo o perfil. O conflito, para mim, é a minha profissão. Então, assim, o debate para mim não é nenhum problema. O debate é o meu mistério, né? Não tem e como problema que foi nisso, feita, Adriana, a transição da portaria remota para presencial com relação à saída dos porteiros? Você dispensou eles todos de uma vez ou foi por partes? Então, eu fui fazendo por parte, porque já no final nós tínhamos, salvo engano, um porteiro que era terceirizado e os outros eram funcionários do condomínio. Então, com o terceirizado não havia passivo trabalhista para a gente poder arcar. Com os outros, a gente foi cuidadosamente conversando com cada um deles, explicando os direitos trabalhistas que eles faziam jus, né? E colocamos aí em aviso prévio, trabalhado, mas com toda flexibilidade, e fomos pagando cada um a sua maneira na integralidade. E aí eles foram, e aí dessa maneira também, eu acho que o próprio condomínio foi se despedindo, foi tendo aquele sistema assim de, não foi aquela coisa de um dia para o outro não tem mais ninguém, e a portaria virou não. Aquilo foi acontecendo aos poucos, a pandemia veio junto com a implantação, o Jefferson sabe disso, porque foi logo no início da pandemia, então a gente começou, na verdade, eu aproveitei a oportunidade, diminuir carga horária de porteiro mais idoso, falei, não, vem 2 dias na semana, você fica em casa, e aquilo foi, assim, raleando, vamos dizer, aos poucos, até de se desligar completamente. Você me lembrou de uma experiência que eu tive no início da pandemia, que eu acompanhei, né? Que muitos condomínios ficaram sem os porteiros em função da pandemia, porque no início, né, da pandemia, muitos porteiros idosos, né, e eles tinham aquela questão, né, o governo autorizou a redução da jornada e tudo, e que não podia. Eu aproveitei exato isso. Então, eu vi condomínios que tiveram a experiência, né, de ver o condomínio funcionando sem o porteiro, coisa que antes era inimaginável. E aí começaram até a questionar, tem realmente necessidade de portaria 24 horas aqui? Né? Então, essa pandemia mexeu um pouco nesse sentido, das pessoas se tornarem um pouco mais independentes, né, de algumas coisas e mais, vamos dizer assim, favoráveis, né, à tecnologia. E quantos funcionários no final ficaram? Ficou algum? Tem a participação de um funcionário zelador? Como é que é? Nós só temos hoje um zelador. É importante ter um zelador, né? É importante. É importante pela manutenção, né, da limpeza. E ele, como ele foi pegando um pouco o serviço nessa transição, hoje ele já conhece todo mundo.
Ele está fazendo uma varrição no pátio, ele vê uma pessoa chegando, ele busca, ele vai, ele pega uma sacola, leva até na porta, não tem problema nenhum, ele não está deixando a portaria vulnerável. Ele pode fazer isso sem problema. E ele eu cuida acho também que das até nesse encomendas. aspecto. Pode falar, Jefferson. Hein? O papel do zelador é muito importante, dependendo do porte do condomínio. Obviamente, condomínios pequenos, né, talvez não tenha a necessidade de um zelador propriamente dito, né? O caso do condomínio da Adriana, eu costumo falar que foi uma grande faculdade o condomínio da Adriana. Tem particularidades no condomínio dela que, em conjunto, eu nunca tinha visto, né? Condomínio de pequenos blocos ou blocos maiores é comum, né? Mas lá tem a somatória de como é o portão, como é a rampa, tem ponto de comunicação em dois locais, uma única entrada, tem um condomínio da Adriana e tem um outro condomínio que não tem nada a ver com história, né? O bloco tem 2 entradas, tem várias particularidades. Então, desenvolver o projeto de portaria para o Vista Alegre foi um grande desafio. E eu, particularmente, gosto disso daí. Eu gosto de ver um projeto que desafie, né, para no final a gente parar e olhar assim, conseguimos, né? E principalmente ter a satisfação, né, do cliente. A questão que você tinha falado há pouco, né, sobre o Covid, né? Nós estamos nesse momento em instalação com 2 condomínios que dos 4 porteiros, né, 3 se afastaram por Covid. Então o condomínio ficou sem portaria literalmente. E a gente já tinha dado propósito, já visitado esse condomínio há 1 ano aproximadamente, e eles ligaram para nós desesperado para instalar emergencialmente o sistema de portaria, entendeu? Então, até nisso está influenciando, entendeu? Está acelerando, né? A pandemia veio acelerar, né, a busca aí pelo serviço de portaria remota. A gente sentiu que ela deu uma alavancada, né? Verdade. Nisso. E ninguém estava esperando por isso. Então, assim, tá todo mundo realmente, assim, se adaptando, né? Mas, Adriana, Exato. fala pra gente um pouquinho sobre o impacto nas finanças do condomínio. Então. A princípio, era essa a primeira demanda. E depois nós vimos que, a partir dessa, teriam muitas outras, né? E que a segurança, embora a gente tenha tido aí uma redução no valor da taxa condominial, a segurança foi o mais impactante e que teve maior aprovação. Mas o valor, o impacto na diminuição da taxa condominial ficou em torno de 35%. Nossa. Não teve nenhum morador que não achasse de muito bom para excelente. Verdade. A Cíntia está perguntando ali, o Jefferson, sobre custo, né, e compensações. A gente já falou, Cíntia, um pouco sobre isso, mas o Jefferson pode falar novamente, né, que no caso da Provid, pode ser que outras empresas trabalhem de uma forma diferente, num sistema diferente, mas na Provid, toda a parte de instalação do sistema não tem custo para o condomínio. Você quer complementar, Jefferson? Exatamente, não temos nenhum custo, a gente aplica toda a solução, né? Faz toda a instalação, o condomínio não desembolsa nenhum único real, tá? O condomínio só vai arcar com a parcela do serviço, né? Ele vai pagar o serviço de portaria no mês subsequente ao início dos serviços, né? E eu vou abrir até aqui, estou ansioso para falar isso daí, tá? Eu ia deixar para o final, né? Mas estou ansioso, vou pegar o gancho agora, eu vou falar, né? A gente está com uma proposta, uma promoção, na verdade, que além de não instalar, não ter a cobrança dos equipamentos, né? Nenhum real disso, né? E tem mais, a gente ainda fornece o controle remoto e o tag, o chaveirinho tag, gratuitamente também para o morador, tá? Acredite, os 3 primeiros meses do serviço de portaria também é gratuito. Ou seja, isso dá um fôlego muito grande para o condomínio, né? Numa obra emergencial, mesmo pagar a rescisão trabalhista daqueles porteiros que estão saindo. Literalmente, a gente instala, fecha o contrato, instala a portaria, inicia o serviço e o condomínio só vai pagar a primeira parcela daqui a 3 meses, no mês seguinte ainda. Né? E está utilizando o serviço.
Vocês que estão aí assistindo essa live, procura o Jefferson, procura a Provide, porque a promoção não é para sempre, esses 3 meses aí de gratuidade não é para sempre. E isso daí vai facilitar muito nas finanças do condomínio, porque a despesa que o condomínio vai ter com a rescisão trabalhista já vai se abater nesses primeiros meses, entendeu? Facilitando mesmo a opção pela portaria remota. E a Adriana, né, já deu o relato dela de que há um ganho na segurança e uma economia, no caso dela lá, de até 35%. Essa economia varia de acordo com o porte do condomínio, né? De acordo, assim, com o quanto que a despesa com funcionários impacta nas finanças. Então, condomínios maiores e condomínios menores, isso varia um pouco. Então, essa economia, ela não dá para você falar que ela é igual em todos os condomínios, não é isso, Jefferson? Exatamente, isso é volátil. Vai de acordo com o tamanho, né, do condomínio, quantas unidades, a divisão, o rateio dos custos, né? O quanto representa a portaria em si na taxa condominial do condomínio. Por isso, esse valor de redução é variante, né? Eu já vi casos que chegou a 55%, tá? Tem casos um pouco menores. Então, mas na soma geral, né, no básico, a afirmação principal vai ter redução. Tá? Aí aqui a Cíntia perguntou, né? Tem uma pessoa que perguntou sobre o tempo de contrato e a outra que perguntou, nos condomínios que não tem porteiro, a instalação da portaria remota pode ser considerada como medida de segurança? Vai lá, Jefferson. Com certeza, sem sombra de dúvida. Ainda hoje pela manhã, eu participei de uma videoconferência com um condomínio, apresentando uma proposta, apresentando toda a solução. E esse condomínio é também no São Mateus. Esse condomínio não tem portaria hoje, tá? É um condomínio de médio padrão, médio alto padrão, e não tem portaria alguma. E eles estão seriamente preocupados com a segurança do condomínio, porque já teve indícios, né, de sinistros, né? Nada comprovado, mas teve sinais. Então, é exatamente essa mentalidade de não ser o brasileiro de fechar a porta depois que acontece algo. Né? Vamos trabalhar com a prevenção. Né? Então, o ganho elevado de segurança para o condomínio, em todos os aspectos, é gigantesco. Né? Por quê? Literalmente passa a ter uma portaria 24 horas, uma portaria atuante. Né? No exemplo que a Adriana falou do porteiro, obviamente tem excelentes profissionais. Né? Mas, infelizmente, como todo ramo tem, alguns que não faz jus na causa, né? Então, se pensa assim, eu tenho um porteiro lá, estou seguro. Mas, na verdade, na maioria dos casos, ele está dormindo, né? E veio a pergunta, peraí, e o porteiro lá no seu âmbito de trabalho, na sala de monitoramento, ele não dorme? Né? Eu já recebi essas perguntas, tá? É muito mais fácil para a gente, que nós temos portaria física também, tá? A gente tem todo uma cadeia de fiscalização para fiscalizar nossos porteiros físicos também. Mas, analise comigo, é muito mais fácil fiscalizar meus porteiros dentro de uma sala de segurança ou fiscalizar X porteiros em condomínios separados? Eu acredito que dentro de uma sala de segurança é mais fácil. Por quê? Tudo dentro dessa sala de segurança é registrado e gravado. Né? Imagem, áudio ambiente, o que um porteiro está conversando com o outro, né? É registrado. Cliques no sistema é registrado. A comunicação dos interfones são gravadas. O acesso é restrito. Tá? Então, se por um acaso ele tem que ter prova de vida, né, que está acordado, que tem certas ações no sistema, tá? Então, ou seja, ele não tem como fazer isso, né? Mesmo que pese a situação, ele vai ser detectado, entendeu? Uhum. E sobre o contrato, quanto tempo é o contrato, por exemplo, né, que vocês firmam com o condomínio? Olha só que mais uma barganha que nós passamos para o condomínio, né? Para o nosso cliente. O contrato, o tempo médio de contrato é de 24 meses, tá? Porque tem um comodato, obviamente tem um investimento da empresa, então a gente tem um prazo médio para diluir tudo isso daí, né? Porém, nós
Provide, né, nós, a portaria, temos certeza absoluta que o condomínio que contrata o nosso serviço de portaria, ele não vai sair da nossa carteira. Mas ele não vai sair, não é porque está amarrado ao contrato, ele não vai sair porque ele está satisfeito. Tá? E para essa tamanha segurança e certeza que temos, os 6 primeiros meses do nosso contrato, né, é uma carência. Ou seja, nos 6 primeiros meses, se o condomínio achar que não está legal, a Provide não cumpriu com o que prometeu, tudo que a gente está falando aqui não é verdadeiro, ele manda um aviso prévio e cancela o contrato sem multa, sem nada. Tranquilo. Gente, isso só faz mesmo quem tem consciência, segurança de saber que faz direito, que faz bem feito, né? A Provide realmente... E foi assim conosco, eu posso dizer porque foi. A Provide realmente, assim, ela é uma empresa que tem um nome muito forte aqui em Juiz de Fora na parte de conservação, portaria presencial e zeladoria, né? Limpeza. Então, assim, ela é uma empresa sólida, né? Que acho que vai fazer 30 anos em breve. É uma empresa familiar que passou do pai da Cláudia para a Cláudia. A Cláudia, ela é uma pessoa muito responsável e muito competente. Então, assim, eu sinto que esse novo serviço que vocês estão oferecendo, né, traz junto aí ainda mais confiança para os síndicos, porque realmente não é qualquer empresa que coloca uma cláusula dessa, né, de poder cancelar um contrato caso não esteja satisfeito depois de fazer um investimento tão grande. Tenho certeza que o empenho de vocês para dar certo e a segurança, né, de saber que funciona e funciona bem é fundamental aí para dar tranquilidade para o síndico. Queria dizer um oi para o Sérgio Craveiro, nosso professor lá de São Paulo, professor do curso de síndico profissional. Quem estiver procurando o curso de síndico profissional, busquem o do professor Sérgio Craveiro. E obrigada aí por você estar nos assistindo, Sérgio. A gente teve uma perguntinha ali, né, sobre a pessoa, como que faz para receber a correspondência quando o morador está viajando. Vocês poderiam explicar essa parte de correspondência do correio ou documento que chega no condomínio, como que faz? Acho que encomendas, né? Encomendas no geral, entregues pelo correio. Aquele processo que chega, tem que ficar armazenado, depois a pessoa pega. Como é que funciona isso? Não é o delivery? Isso. Isso é uma das funções que a portaria utiliza o zelador, tá? Eu diria que e já temos uma solução, digamos assim, que nem teria condomínio para não ter esse custo de ter o zelador quando ele não precisa para outras finalidades. Exemplificadamente, o carteiro ou demais, né? Porque hoje, em torno de 80% das entregas não é feita pelo correio, né? Já temos esse dado, é feito por empresas terceirizadas, a Amazon, por exemplo, o próprio Mercado Livre não está usando mais os correios, né? E diversas outras empresas de comércio eletrônico. Então, quando esse entregador chega ao condomínio, ele toca o interfone onde o nosso porteiro atende, né? E já está visualizando que é uma entrega para quem deseja e tal. Nesse momento, o que a gente faz, né? Primeiro, voltando um pouco, tá? Dentro do nosso contrato com o condomínio, a gente fornece um celular com linha de voz, tá? Do nosso plano, não tem nenhum custo extra para o condomínio, que é para ficar com esse zelador, tá? Ou talvez o profissional de limpeza, que também está fazendo o serviço lá no condomínio. Então, o nosso porteiro liga nesse celular, tá? Ele está no condomínio está no terceiro andar trocando uma lâmpada, por exemplo, né? Então, fala para ele, olha, tem uma entrega na portaria para a Adriana, por exemplo, né? Então, o zelador desce, vai lá, recebe essa encomenda, assina o protocolo, né? E leva, aí, daí por diante, é a administração interna do condomínio. Ele pode levar até o apartamento, ou ele pode guardar no local seguro, no condomínio, né? Numa sala, na guarita, muitas vezes, né? Se o morador não estiver ali para receber, tá? Uma novidade que a gente está trazendo, assim, para Juiz de Fora, tá? Eu estou em São Paulo nesse momento, porque a gente também faz portaria fora de Juiz de Fora, atendendo por Juiz de Fora, tá? Isso também, a gente abrangiu mais a área de cobertura, tá?
E o que acontece? A gente está trazendo o locker, tá? Até uma novidade para a Adriana também, eu acho que eu não falei para ela ainda, tá? Esse é um equipamento, né, que fica lá na área comum do condomínio, né? É um armário com portas fechadas, é um armário inteligente, que inclusive é totalmente homologado pelo Correios, tá? Se vocês entrarem no site dos Correios agora, já tem até lá uma faixa lá, né, em cima do site, falando do locker, tá? Eles mesmos, o próprio Correio está divulgando, está incentivando que utilizem um locker, tá? Porque isso é seguro e é rápido, né? Tanto para o Correio como para o morador, ou mesmo outras empresas de entregas, como citei. E como funciona isso, o condomínio que aplicar ele, né? Esse entregador, onde chegar, o porteiro vai identificar ele, né? Vai liberar o acesso dele até ele chegar no locker. Então, tem um display que ele preenche lá qual é o apartamento, qual o morador e qual o tamanho da encomenda, qual o tamanho da caixa, tá? Nesse momento, uma portinha do armário abre. Então, ele coloca essa caixa dentro desse compartimento e fecha a portinha. No que ele fechou, né, já vem um comprovante de entrega para esse entregador, tá? Ou mesmo para o sistema do correio. E para o morador chega a notificação que essa encomenda já chegou lá no condomínio. Uau! Então, quando for o horário mais conveniente, né, para o morador, ele vai lá e retira essa encomenda e só ele consegue fazer isso. Não, gente, aí é solução que eu nem podia um imaginar caminho que sem existia, volta, né? hein? É facilidade, ó, parabéns, amei a resposta, entendeu? Não esperava, não imaginava que isso já existia, né? E eu acho que muito em breve a gente vai ver muito locker aqui em Juiz de Fora, entendeu? Porque quem não quer, né, esse tipo aí de facilidade aí, né, gente? Parabéns. Isso é comum, tá, Adriana? Assim, nos Estados Unidos, o locker já existe há mais de 10 anos. É tão comum que, por exemplo, a vida é muito corrida lá fora, né? Então, o que ocorre? As pessoas não têm tempo, não estão em casa. Então, como é que se recebe suas encomendas? E me permita a observação, porteiro é um cenário do Brasil. Lá fora é muito raro isso daí, tá? Eu morei num condomínio com 120 apartamentos e não tinha porteiro, né? É tudo muito ágil, o próprio morador se resolve sozinho. Então, como é que funciona assim lá fora? Tem locker em posto de gasolina, por exemplo. Então, você faz uma compra de um iPhone, por exemplo, na Apple Store e coloca o endereço daquele locker naquele posto de gasolina que é mais próximo da sua casa. E a entrega é feita lá. Uhum. Então, a gente está trazendo para cá de uma forma já mais enxuta, porque sabemos que tem a cultura brasileira, né? Então, tem que adaptar isso daí. Então, um locker proprietário daquele condomínio. Aqui em São Paulo já está sendo testado pelo iFood o locker para delivery. Uhum. E brevemente já estamos em conversa com eles para quando liberar para outras regiões a gente integrar também. Legal. E a Cláudia perguntou aqui, ô Jefferson, se quando termina o contrato se tem que devolver os equipamentos. Eu acho que é óbvio que sim, né? A gente tem várias possibilidades, tá? Originalmente, né, se foi cancelado esse contrato, tem uma cláusula no contrato, né, obviamente, que esse equipamento pertence à empresa e a gente somos autorizados a fazer a retirada deles. Porém, é aberto a negociação, né, entre o condomínio e a nossa empresa. Ou seja, se o condomínio quiser adquirir esses equipamentos, já que eles não são restritos apenas à portaria remota, eles funcionam e provêm segurança para o condomínio, automação para o condomínio e também funciona em outras empresas de portaria, tá? Então, se o condomínio desejar comprar esse equipamento, a gente faz o fornecimento, né, faz a venda dele sem nenhum problema, entre negociação entre as partes. Inclusive com depreciação, dependendo do tempo que se passou, né, esse contrato. Mas volto a falar, em quase 6 anos da nossa primeira portaria, nenhum contrato foi cancelado. Muito pelo contrário, teve contrato de outras empresas de portaria que veio para nós. Tá. A Cíntia está perguntando aqui sobre custo. Eu indico você, Cíntia, de procurar o Jefferson, né? Porque aí vai depender de uma avaliação. A gente não consegue falar aqui em custo mensal, porque eu acredito que nem seja muito padrão, né? Mas, Cíntia... É bem variado. O telefone, qual que é o telefone da Provid aí, o Jefferson? Pode passar para ela?
Tem, é 3215-1605, né? E o escritório comercial está ali na Rio Branco, ali do lado da catedral, aquela igreja lá bem no centro, né? No edifício das clínicas, no 11º andar, tá? Mas o mais fácil realmente é entrar via celular também, tem o meu celular direto, tá? Que é o 98831-9571 e também é o WhatsApp. E a Adriana está aí para afirmar. Todos os nossos clientes têm acesso direto, né? Tanto a Cláudia como a mim, a hora que for, não tem essa, até no horário comercial não consegue falar. A Adriana que sabe bem disso daí, né? Se precisar, ele está para atender. Ô, Adriana, para concluir aí essa sua participação, esse seu relato, que dica que você dá para os síndicos que querem implantar o sistema? E se a portaria, eu te faço a pergunta, a portaria remota entrega de fato o que propõe? Sim, a portaria, ela entrega de fato o que propõe. Eu como síndica, eu fiquei muito satisfeita com todo o processo e com o resultado final, porque foi um processo longo, foi um processo de conhecimento. Nós fizemos várias visitas até chegar na última e optar pela Provide, e realmente eu acho que atendeu muito e até além das nossas expectativas. Entendeu? Foi muito bom, sim. E que dica que você dá para o síndico? A dica que você dá para os síndicos? Então, é a dica de ouro que eu acho que todo síndico deve ter. Primeiro, escutar qual a demanda do seu condomínio e, a partir daí, começar uma pesquisa para o seu próprio conhecimento em primeiro lugar. Porque não tem como o síndico promover uma mudança no condomínio. No caso do nosso aqui, foi uma mudança drástica, né, uma mudança de paradigma. Você vê um condomínio com 36 anos, que sempre foi portaria física, passar para uma portaria remota num período de meses, né, num espaço de alguns meses. Então, assim, eu acho que o síndico tem que estar muito seguro do que ele está propondo, e ele só vai estar seguro do que ele propõe para todos os moradores se ele conhecer efetivamente o serviço. É buscar isso e olhar a própria demanda do condomínio para ver aonde que ele pode atuar. Sim, basicamente seria isso. Tá certo. O Jefferson, olha só, essa foi a maior live que eu já fiz, né? Das anteriores, porque o assunto realmente ele é longo, né? Mas a hora já está avançando. Vamos tentar finalizar agora, só mais uns minutinhos, que ainda tem umas perguntinhas para te fazer. Né? Sobre os moradores, eles precisam ser treinados para usar o serviço? Não, treinamento propriamente dito não. Né? Normalmente a gente faz logo quando inicia, né? Logo pós assinatura do contrato, a gente inicia toda uma etapa cadastral que a gente faz a coleta dos e-mails desses moradores, tá? E nesses e-mails a gente dispara, eventualmente, né, pequenos torpedos, que não adianta mandar um texto muito grande que não vão ver, né? A gente passa pequenos torpedos, bem simples mesmo, com foto ilustrativa, algumas dicas, por que não algumas regras, porque o morador também tem que ter um pouco da sua parte. Você chega na sua casa, sua preocupação é fechar a porta, né, fechar o portão. Ele não precisa fechar o portão do condomínio, obviamente, que é automático, a gente trabalha com isso, mas tem uma certa etapa dele sim. Né? E pré-início da portaria, né, isso aconteceu até com Vista Alegre, a gente fez uma live, tá, convidando, fechada, né, só com os moradores, e gravada também, que a gente disponibiliza a gravação para os que não puderam participar, né? Tirando dúvidas, demonstrando o sistema já real, já com o sistema instalado, né? E isso para dar um início, né, que eu chamo normal, né, tranquilo, entendeu? Porque o que ele vai perceber é que não tem aquele porteiro ali. Mas ele vai chegar, ele vai entrar, ele vai sair. Se ele precisar falar com o porteiro, ele tira aquele interfoninho que tem lá na cozinha, vai digitar o númerozinho e vai atender o porteiro, né? Para você ter ideia,
né, a gente tem todo um sistema de monitoramento interno que mede, né, é constante, né, esse nível de atendimento. E hoje, com mais de 10 milhões de atendimentos, né, nós temos um tempo médio de 4 segundos, tá? Ou seja, quando alguém toca o interfone, o morador vai lá no interfone e digita o número da portaria, em média, em 4 segundos, o porteiro atende. Agora eu devolvo. Em comparação à portaria física, esse tempo é muito maior, é igual ou é menor? Né? Fica aí a pergunta. E o tempo de conversação, tá? Ou seja, o tempo que o porteiro está conversando com esse visitante ou com o morador, em média, é de 22 segundos. Então, é muito rápido. Né? Obviamente, tem situações que se prolongam, dependendo do que está se passando, tá? Isso são médias. Aí então, entra até aqui uma perguntinha que alguém fez mais atrás, que é, por exemplo, se o morador precisar de auxílio da portaria para chamar um SAMU ou uma polícia, ele fala com o porteiro desse jeito, né? Do mesmo jeito que ele ligaria para a portaria para chamar o porteiro, acionar o porteiro, ele vai ligar através do interfone da casa dele para a central, não é isso? Tem 3 formas básicas de se falar com a portaria, né? A primeira é pelo próprio interfone, é a convencional, né? A segunda e terceira é pelo número, né? O número fixo, tá? 24 horas, né? E pela linha celular também 24 horas. Esses números estão ligados no nosso PABX, são gravados também, tá? Por lei eu sou obrigado a gravar, tá? E disponibilizar essas gravações para o condomínio, se solicitado, né? Então, tem essas 3 formas. Então, suponhamos que a pessoa está precisando de uma urgência, precisa chamar uma SAMU, ele mesmo ali do celular, do telefone, ele não precisa nem se deslocar lá na cozinha e faz essa chamada, entendeu? Muito bom. Te perguntaram aí, Adriana, se para você a economia valeu a pena. Economia sempre vale a pena, né? Mas aliada a uma melhoria no serviço, aí fica muito, muito bom. Foi exatamente isso que a gente teve, uma economia e uma melhoria na prestação de serviço efetivamente. Bacana. Jefferson, em caso de invasão, como é que a central age? Então, cada condomínio tem um nível de barreira que eleva a segurança do condomínio. Então, pode-se trabalhar e deve-se trabalhar, né, se o condomínio permitir, com cerca elétricas em conjunto, tá? Com outro fator, porque cerca elétrica sozinho não tem esse nível de segurança que o pessoal imagina ter, tá? A cerca elétrica ela é muito visual, o impacto visual é muito pesado, tá? Mas ela é facilmente driblada, tá? Infelizmente. Então, ou seja, são proteger de fora para dentro, né? Isso, com cerca, concertinas, sensores, barreiras, cortinas, câmeras inteligentes que têm cercas virtuais, assim por diante, que disparam, né? Que comunicam através do alarme para os porteiros, né? Assim chamando a atenção deles para aquela ação, certo? Uma vez detectada uma ação, a gente tem a tratativa com a nossa fiscalização, né? E mesmo chamando a atenção também do condomínio, né? Isso, obviamente, depende muito do horário que o sinistro está acontecendo, né? E até o acionamento de autoridades, né? Quando cabe, tá? Mais uma vez, Jefferson, eu parabenizo, porque assim, a segurança que você dá as respostas, né, para as minhas dúvidas, você vê que você é uma pessoa assim, que conhece a fundo esse tema e que abraçou, né, a questão da segurança eletrônica, da portaria remota, e isso é muito bacana. A gente vê profissionais que não são... a gente está discutindo esse assunto com profissionais gabaritados, né? Realmente, para mim, está sendo uma satisfação muito grande ouvir você falar com tanta propriedade desse assunto que você domina tanto, né? Parabéns aí, é muito bom a gente estar cercada aí de profissionais assim competentes e que dedicam a sua vida, né, a um determinado tema, a um determinado serviço que atende os condomínios, né?
Bom, a última pergunta, então, que vai ser uma pergunta dupla, né? Quais são as vulnerabilidades do serviço? Porque nada é perfeito, né, gente? Sim. A gente sabe, né, que tem que ter alguma falha, alguma possível vulnerabilidade, né? E se houver a questão da energia e da internet, o sistema ele depende de conexão com a internet e de energia, é alimentado por energia. Se ocorrer um problema, uma falha ou uma pane nesses dois quesitos, o sistema para de funcionar? Assim, está sendo a última pergunta, mas me passou até despercebido. Era para estar lá no início. O que ocorre é o seguinte: essa primeira pergunta que fazem em reunião de condomínio, né? Se imaginam que se faltar energia parou tudo, eu vou ficar trancado, não vou conseguir entrar, não vou ficar preso no elevador, né? Não é bem assim, tá? Todo o sistema, 100%, até o portão, né? O motor lá que levanta o portão, a gente aplica no brakes e bancos e baterias, tá? Então, ele funciona 100% sem energia, tá? Inclusive, em condomínios, não é o caso da Adriana, a Adriana não tem elevador, né? Mas em condomínios que tem elevador, nós aplicamos uma câmera especial dentro do elevador e um interfone dentro do elevador, que mesmo que o condomínio não tenha gerador, né, que isso é um pouco mais restrito, né, o elevador vai parar porque faltou energia, tá? E se tiver alguém lá dentro, o nosso porteiro vai ver essa pessoa lá dentro e vai falar com ele, né? Então, todo o sistema funciona 100%. Voltando ao elevador, numa situação desse porte, né, nós acionamos, né, os bombeiros e a empresa de prestação de serviço do elevador, que, por lei, são os únicos que podem intervir, né, na abertura desse elevador, tá? Mas isso tem uma autonomia, né? Nós dimensionamos, em média, obviamente, cada projeto é um projeto, mas em média, esse funcionamento para 5 horas de funcionamento 100% sem energia elétrica. Então, passar tamanho tempo, tamanha janela faltando energia, né? É difícil, não é impossível, né? Semana passada, nós tivemos um caso em Juiz de Fora, foi até no condomínio do Dr. Jackson, que ele falou um pouco mais no início, né? Foi no feriado, salvo me engano. Às 9 horas da manhã, teve a falta de energia. O sistema, na hora que falta energia, já comunica para a gente, ó, faltou energia do condomínio X, tá? Então, o nosso porteiro já vai ligar lá na CEMIG, né? Já vai informar essa falta de energia e pegar uma previsão, né? E foi informado que era uma troca de posse, era algo demorado, que só ia voltar energia às 3 da tarde. Ou seja, ia estourar esse tempo da autonomia, né? Então, para a gente está acende a luz amarela já no monitoramento, tá? Mas está tudo rodando, ok? Uhum. Mas, o que a gente faz nesse tempo? Sabendo que vai parar um determinado horário. Aí é onde entra, mais uma vez, a estrutura da Provide, né? Nós temos porteiros de reserva, que nós chamamos de regra 3, tá? Ou seja, pelo cálculo que nós temos, né, de quanto tempo vai durar os no-breaks, é aproximadamente 1 hora antes de acabar essa autonomia, esse nosso porteiro reserva já vai estar no condomínio. Então, antes de parar o sistema, já tem um porteiro nosso lá para garantir a segurança do condomínio e prover todo o atendimento, né? Ou seja, a portaria não para em nenhuma situação. Essa mesma regra de redundância, tá? Redundância dupla, eu diria, se aplica à comunicação. A comunicação é feita, né, pela internet, tá? Nós aplicamos 2 links de internet no condomínio, links esses residenciais comuns, desse que tem na sua casa, tem na minha casa, tá? Não precisa nada de IP fixo, link dedicado, alta velocidade, não precisa nada disso, é link simples, tá? Mas são 2 links que é exatamente isso, é o backup, né? Nós estamos trabalhando com os 2 em paralelo. Se um dos links der latência, não precisa nem cair. Toda a informação é enviada pelo segundo link e já avisa para a gente que existe um problema. Então, nossa equipe técnica já entra em ação para resolver, tá? Mas suponhamos, e se cair os 2 links? Entra em ação o nosso regra 3, para ir lá para o condomínio,
operar a portaria manualmente até restabelecer o sistema. Agora eu vou dar um dado estatístico, tá? Nunca em pouco mais de 5 anos de operação da portaria remota, caiu os 2 links ao mesmo tempo. Mas a gente tem um plano de contingência se isso acontecer. E o maior tempo de falta de energia elétrica foi de 8 horas e 45 minutos. E o condomínio não ficou sem portaria. É bom que vocês têm, vamos dizer assim, essas informações assim, né, registradas aí para balizar aí o andamento do serviço de vocês, né? Uma coisa bem organizada, a gente percebe. Com certeza. Tem que trabalhar bem com as informações para não ser pego de surpresa, né? Então, a gente já Alguma pensa nas outra possibilidades. vulnerabilidade, Jefferson? Porque essa questão de energia é uma vulnerabilidade, mas não está nas mãos da Provid, né? Depende aí do sistema de interfonia, de internet, né? De transmissão de dados e de energia. Alguma outra vulnerabilidade assim que você poderia relatar? Com certeza, com certeza. Infelizmente, como em qualquer situação, né? A vulnerabilidade está no ser humano, né? Está na pessoa, né? A máquina, a gente programa ela e ela vai funcionar impecavelmente, né? Quando chega no ser humano, né? Pode escapar alguma situação, né? Por exemplo, o morador está chegando no condomínio e por educação, por gentileza, né? Tem uma pessoa lá, está chegando junto com ele, que nem é para acompanhante dele, ele só pode entrar, né? Então, isso é um cuidado a ser tomado. O morador tem que ter, assim, respeitar, obviamente, a sua educação, a sua presteza, mas ele fala, o senhor deseja falar com quem? Pode tocar no interfone, o porteiro vai lhe atender, né? Ele não permitia a entrada dessa pessoa, né? Apesar que está sendo acompanhado, está sendo filmado, então, se essa pessoa cometer algo, um vandalismo, quebrar alguma coisa, né? Vai ser identificado. E esse morador que autorizou essa entrada, né, por gentileza, certamente vai ser penalizado pelo condomínio, né? Então, tem situações que é exatamente onde entra a questão da eclusa, né? A eclusa é uma barreira física para isso, né? O condomínio de Vista Alegre tem uma particularidade que melhora ainda mais essa situação, né? Porque as portas dos blocos também são controladas, né? Então, muitas vezes o morador está passando ali no portão principal do condomínio e, por gentileza, autoriza a entrada de alguém, né? Só que esse alguém vai no bloco B, por exemplo. Vai chegar lá, tem uma porta, ele não consegue passar. Então, o porteiro está visualizando isso, ele liga no interfone, pergunta o que ele deseja, para quem ele quer visitar, né? Então, ele é percebido, né? E uma vez feito isso, ele nota que não é uma portaria comum, entendeu? Então, começa meio que a seguir as regras naturalmente, eu diria. Então, o que eu afirmo sobre essa vulnerabilidade, infelizmente, a maioria dos casos é nesse fator. A Provid, ela tem portaria remota de menos tempo, sem ser 24 horas, não tem, ô Jefferson? Tem. Opção? Tem, sim. Tem. A portaria 12 horas é uma opção, né, que tem 2 objetivos. Um é a economia, né, ela é mais barata do que a portaria 24 horas, já que o tempo de execução, né, é menor, tá? E também tem um fator estratégico, né? Por exemplo, tem condomínios que, para quebrar aquela barreira de entrada, aquele paradigma de entrada, tem, digamos assim, tem um pé atrás com a portaria remota, não confia ainda e tal, eles aplicam a portaria noturna, 12 horas, né, a portaria remota 12 horas noturna, com a portaria diurna presencial, ou vice-versa que seja, tá? Com isso, ele já tem uma pequena redução de custo, tá? Porque existe a portaria 12 horas física, né? E ele já começa a experimentar a portaria remota, tá? E o que a gente observa é que em 100% dos casos, depois de 3, 4 meses, ele vê que sem confiabilidade, ele migra para 24 horas. É bom que dá como é que fala, uma experiência aí, né, antes de fazer 100% o serviço funcionar. Eu queria saber de vocês se vocês querem acrescentar alguma informação, Adriana e Jefferson,
Ou se a gente já pode encerrar? Se Não, alguém de tem minha alguma parte, pode encerrar. pergunta também, aí os nossos espectadores aí, se tem alguma pergunta a mais. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Alguma outra consideração, Jefferson? Bom, Adriana, assim, eu fico à disposição, né, no departamento comercial e de engenharia da Provide, tá? Não só no aspecto, né, de uma consulta comercial, né? A gente já participou de eventos em conjunto, né, no dia do síndico, por exemplo, onde a gente ministrou uma palestra voltada à segurança do condomínio. Eu trabalho muito com o foco de difundir a informação, né? Hoje, com o mundo globalizado, se vem muita gente com uma dúvida, vai para o Google, né? Mas o Google dá respostas corretas e respostas erradas. E muitas vezes a gente não tem o discernimento ou o entendimento de perceber qual que é o meio correto, tá? Então, eu fico à disposição, tá? Não, sem compromisso algum, né? Tem uma dúvida? Liga, pergunta, me manda um e-mail. A gente estamos aqui para difundir a informação. Se a gente evoluir para um contrato, é excelente, tá? Mas a gente quer difundir a informação correta. Portaria remota é o presente, não é o futuro. É seguro, é mais barato, agora tem que ser aplicado com responsabilidade. Não, o fator valor não deve ser o fator decisivo, né, o ponto de decisão, né, tem que se analisar bem, porque a partir do momento que eu coloco condomínios em cima de um porteiro, né, e esse é um outro dado bem interessante, a gente nem tocou nesse assunto, eu já vou fazer a pergunta e já responder, tá? Quantos condomínios, né, a gente coloca em cima de um porteiro? Isso Ah, influencia sim. diretamente no custo, tá? Para a empresa. Então, quando você vê projetos de portaria, digamos assim, altamente econômicos, tá? Desconfie disso daí, tá? Porque tem dois fatores, né? Existe aquela frase comum, né? Não existe almoço grátis, alguém está pagando a conta, né? Não tem mágica nisso. Então, projetos baratos ou não está instalando os projetos de portaria que literalmente é só abrir e fechar a porta. Não é bem assim, né? E tem projetos de portaria mais complexos, mais completos, né? E também o artifício de colocar 5, 8 condomínios em cima de um porteiro. Então vai ter um problema aí, tá? Problema de atendimento, demora em atendimento, tocar o interfone e ninguém atender, isso acontece. No nosso, em média, tá? Em horário de pico, isso tem que ser ressaltado, tá? Em média, é 3 condomínios por porteiro. Com isso, a gente atinge um nível de excelência no atendimento, né? Rápido, só que para isso, ou seja, conforme vai entrando contratos, a gente tem que aumentar a estrutura, né? Então, essa responsabilidade nós temos. Então, prestem muita atenção nesses fatores, é muito importante. Muito bom. Bom, gente, obrigada aí vocês que participaram. Eu vi que tem gente aí do estado de São Paulo que está ansioso pela implantação do sistema lá no prédio deles. Parabéns, vai em frente. E eu queria fazer o meu agradecimento à Cláudia Brega, da Provide, a Carla Campos também, da Provide, ao Jefferson Santos. Muito obrigada, Jefferson, pelos esclarecimentos e por compartilhar com a gente tantas informações. E a síndica Adriana também, do Residencial Vista Alegre, né? Agradeço a todos os participantes, né? E a gente informa que essa live vai estar disponível no IGTV do nosso Instagram, né? Do Síndico JF, para quem quiser ouvir depois, assistir depois com mais calma, ou indicar para algum síndico que esteja pensando aí em implantar a portaria remota no seu condomínio. Agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Okay. Boa noite e até a próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada, Andréia. Eu que te agradeço. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Tchau. Tchau.